Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa, desejando a vocês um ano novo de muita paz e muita serenidade, na certeza que as bênçãos do nosso Pai Maior estejam presentes em nossos lares. E, dando continuidade aos trabalhos da casa, o temário do mês de janeiro intitula-se Família, a Onda do Amor. E hoje temos a grata satisfação de receber a nossa amiga, colaboradora do CEIR, Miriam Nascimento, que, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, abordará o tema A Bênção da Reencarnação. Antes, porém, vamos ler a nossa página e fazer a prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 108, Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Esta passagem de Jesus está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração, indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo por 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material, que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Agora, meus irmãos, vamos orar. Que nosso Pai Maior seja louvado por sua eterna misericórdia e bondade. Que Jesus seja eternizado em nossos corações por suas lições e ensinamentos. Que Maria, nossa Mãe, esteja nos envolvendo com seu manto sagrado de luz. Que os bons espíritos da casa da Irmã Rosa nos inspirem a todo momento a seguir o caminho do bem. E agora, agradecendo sempre por este momento de reflexão que esta casa nos oferece, rogamos que as bênçãos do Senhor nos envolva, trazendo vibrações de amor e de paz. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. E agora, com a palavra, Miriam. Olá, meus amigos, que bom vê-los mais uma vez aqui
na nossa casa, nesse encontro virtual, nesse início de ano, já trazendo reflexões tão importantes para nós. Convidamos a todos para que o coração possa estar aberto às mensagens de Jesus, que todos nós possamos ficar em paz. Em meados do século, entre o século XIV e o século XV, conhecemos uma figura dentro do mundo da arte, que todos conhecem como Michelangelo, grande artista e escultor. E Michelangelo tinha uma característica de um olhar especial sobre a matéria-prima e como ela poderia trazer a essência da sua obra. Michelangelo costumava dizer que ao ver aquela pedra bruta, ele enxergava o que era supérfluo e o que precisava ser retirado para que a essência, a forma real, verdadeira e perfeita pudesse surgir. Ele enxergava já aquela forma pronta, como algo que é realmente determinante, já escrito, definido por uma lei maior, mas que necessitava ali da sua astúcia, da sua habilidade, para que aqueles elementos extras pudessem ser descartados para que a verdadeira beleza surgisse. Ele, inclusive, em determinado momento, quando estava desenvolvendo uma obra, a escultura de Davi, que era uma obra colossal, muito grande, muito alta, né? Ele começou a esculpir de forma fechada ao público, mas em um determinado momento ele estava lá no alto, muito dedicado e concentrado a esculpir os olhos, o olhar de Davi. E ele estava ali insistindo em algumas arestas, em alguns reparos, em busca da perfeição. E alguém comentou com ele, mas por que essa preocupação, esse perfeccionismo, se daqui de baixo eu nem consigo enxergar direito esses detalhes? E ele disse, mas eu estou enxergando, eu estou vendo esses detalhes de perto e vejo que ainda é necessário aprimorar, que é necessário dedicar um pouco mais de tempo para que esse olhar traduza a perfeição. Ele costumava dizer também que as pessoas o viam como um mágico, porque ele transformava aqueles blocos brutos de mármore em esculturas maravilhosas. E ele dizia que se as pessoas soubessem o quão trabalhoso era chegar àquele ponto de trabalho, elas não achariam aquilo tão maravilhoso assim, né? Porque ele sabia que o empenho, a dedicação, a disciplina eram importantes para o trabalho. Ele estudava, ele aperfeiçoava a sua técnica, além da sua habilidade, né? Nós sabemos que esses espíritos, eles não nascem assim com essas habilidades simplesmente, eles já desenvolvem ao longo de algumas existências essas habilidades. Então ele sabia que o processo para muitos era algo muito fácil, para ele era muito fácil, né? E as pessoas enxergavam isso realmente como algo assim muito mágico, mas que ele dizia, não existe ali um trabalho, né, por trás. E nesse sentido, essa história nos traz para esse contexto do nosso tema de hoje, que vem falar dessa bênção que é a reencarnação. A importância desse projeto divino, dessa lei, que nos favorece nesse projeto da busca pela perfeição. Assim como Michelangelo, que se dedicava ali nos detalhes, dia a dia, né, buscando melhorar-se cada vez mais. Primeiramente, nós resgatamos o conceito da encarnação, a necessidade da encarnação. O espírito criado por Deus, simples e ignorante, poderia, como já foi perguntado no Livro dos Espíritos, estar apenas habitando o mundo ao qual ele pertence, que é o mundo dos espíritos, e ali se desenvolver?
Mas os espíritos explicam que há necessidade de estar encarnado na carne, que o espírito precisa dessa experiência na matéria. E dentro desse contexto, dessa experiência, né, que o espírito vivencia, que não é possível em uma única existência atingir a perfeição. É como se Michelangelo pudesse, num estalar de dedos, transformar a pedra em uma escultura de um dia para o outro, né? Exigiria ali um trabalho de muito tempo, de muitas experiências, de muitas tentativas, para que se chegasse finalmente ao resultado, ao objetivo final. Então, trouxemos aqui esse conceito da necessidade da encarnação, que é preciso vivenciar essas experiências, como diz lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando Kardec vai perguntar sobre se a encarnação seria um castigo, né, para o espírito, e somente para aqueles que se sentem culpados, porque existe ainda um conceito, né, de que estarmos aqui nessa existência terrena, é um projeto de total investimento na nossa tortura, no nosso sofrimento, mas Kardec vem buscar então de forma sábia, né, esse conhecimento junto aos espíritos, para justamente quebrar essa ideia, né? Para que a gente possa começar a rever essa ideia de castigo. Estar aqui não é simplesmente um castigo, é um projeto divino. Então os espíritos vão dizer que essa passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária, né, para nós, para que nós possamos cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus nos confia, né? Então, nesse sentido, é preciso que haja o desenvolvimento da inteligência e da moral. Então, por isso, nós precisamos estar aqui convivendo uns com os outros, experimentando vários contextos de aprendizado, ora aprendendo, ora ensinando, trocando experiências e, com certeza, né, no momento que estamos vivendo, em especial com as características do nosso planeta de provas e expiações, estamos aqui também ainda reparando alguns equívocos, né, algumas escolhas que fizemos no passado e que necessitam de um olhar especial, como aquele detalhe de Michelangelo naquele olhar de Davi. Bom, então já estamos aqui com esse conceito revisto, né, da necessidade da encarnação, e aí vamos agora para a questão que Kardec vai trazer da pluralidade das existências. A pluralidade das existências que nós também conhecemos como reencarnação. Para muitos, a reencarnação passa simplesmente por explicações, né, que vão resolver questões de anomalias, de questões de injustiça, que são mal compreendidas, mas, como falamos anteriormente, é mais do que isso. E é nesse sentido que a gente vai hoje direcionar a nossa reflexão. A valorização desse projeto divino. Para aqueles que desejarem aprofundar um pouco mais esses conceitos da pluralidade das existências, né, indicamos o Livro dos Espíritos, e também vai aparecer aqui um cardzinho, uma indicação de um link para uma palestra que foi feita aqui no Irmã Rosa, pela nossa companheira Ilka, que vai falar um pouco mais, de forma mais profunda, sobre a finalidade, esses fundamentos da reencarnação. Então, depois, com calma, aqueles que quiserem rever, ou que quiserem assistir novamente nessa palestra, ela ali explica um pouco mais, voltado para esses conceitos da reencarnação. Mas nós aqui estamos pegando, né, também um pouco dessa ideia, dessa base, para entendermos a diferença, né, do olhar, da banalidade e da valorização desse projeto divino. Bom,
Em relação à pluralidade das existências, lembramos do caso de Nicodemos. Nicodemos, que era um fariseu uma pessoa que tinha ali, né, um conhecimento das leis mosaicas, que vivia dentro de um contexto também de buscas, né, mas sempre ali muito dentro daquelas formalidades próprias, né, dos fariseus. Ele começou a observar, ele tinha uma busca, né, tanto que é narrado lá que ele, em tarde da noite, quer dizer, em algum momento na sua vida, ele busca respostas. E ele começa a observar a conduta moral de Jesus. Ele começa a observar que Jesus, dentro de várias passagens na sua existência, ali quando ele estava ali encarnado, né? Porque Jesus já não havia mais necessidade de reencarnar, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. A necessidade de reencarnar é para aqueles espíritos que ainda estão no processo a caminho da perfeição. Os espíritos que já conquistaram, né, esse estágio de perfeição. E no caso de Jesus, que foi uma missão, ele encarnou, ele já não tem mais a necessidade da reencarnação. Bem, então começou Nicodemos a observar isso, né, essa conduta, a postura de Jesus, como ele colocava com a sua gentileza, com a sua tolerância, amorosidade na prática, né, com as pessoas, e isso chamou a atenção dele, porque ele tinha uma vontade íntima também de se tornar assim. Ele começava a ver em Jesus um modelo. Então ele pergunta a Jesus como ele, observando aquilo tudo, como atingir aquilo tudo, né? Como atingir aquela perfeição. E Jesus então retorna para ele falando, né, que na verdade, eu vos digo que era necessário nascer de novo para encontrar o reino de Deus. E Nicodemos fica um pouco confuso, porque as ferramentas, né, que se tinham naquela época de compreensão ainda eram muito limitadas. E ele dizia, então, perguntava, né, então o homem velho, como pode um homem velho nascer de novo? É preciso que ele volte ao ventre de sua mãe? Então Jesus começa a desenvolver, a falar de forma generosa que aquilo que é do Espírito é do Espírito, e aquilo que é da carne é da carne. Esse processo da reencarnação que vai trazer a possibilidade da nossa liberdade, do nosso exercício de liberdade de escolhas, para que possamos dar continuidade ao nosso crescimento. E aí, quando ele traz, né, essa palavra para Nicodemos, também nos faz refletir, né, que quando Kardec traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma nota importante, falando sobre esse entendimento, né, o conhecimento, que ainda não é uma percepção de todos, mas que faz toda a diferença nessas interpretações dessas mensagens, né? Então ele vai dizer, sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. É preciso encontrar o verdadeiro sentido da vida, né? É preciso que a gente compreenda que esse planejamento que foi feito, reencarnatório, que esse projeto, ele não é solto, né? Ele tem um propósito. Há uma combinação de fatores, de questões da logística divina que é perfeita, mas que nem sempre é percebida por nós. Mas que ao longo do tempo, né, justamente por precisarmos ter essas várias experiências, até para poder entendermos muitas vezes as grandes diferenças que existem no mundo. As pessoas hoje até questionam, né, por que há tanta diferença? Sempre houve esse questionamento e hoje também segue, né? Por que há tanta diferença? Por que uns nascem com tantas coisas, outros com uma vida tão dura? Por que eu estou passando por isso? Por que eu sou uma pessoa tão boa? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou plantando amor e estou colhendo tempestades?
Por que tantas coisas difíceis acontecem e aparentemente na vida de tantos é algo tão fácil? E o questionamento também, às vezes até a gente vê hoje pela internet, né, alguns vídeos, algumas histórias de crianças que têm ali desenvolvimento, habilidades que são muito diferentes da fase cognitiva delas, né? E a gente diz, só a reencarnação explica. Mas a reencarnação, ela é muito mais do que isso, voltamos a dizer, né? Ela é não só a explicação para muitas questões, como diz aqui o Evangelho, ela é o nosso projeto, aquela ferramenta divina que nos proporciona sempre a oportunidade do recomeço, da reparação, do aprendizado. Quando nós trazemos esse conceito já agora da pluralidade, né, que é esse reencarnar, essas oportunidades sucessivas de a cada momento avançarmos um pouco mais em vários tipos de espaços, de contextos, de família, de experiências, nós trazemos também a reflexão de Kardec sobre a justiça da encarnação, porque é muito importante a gente começar a refletir sobre a justiça da encarnação. Existe até uma música, né, que a gente canta na evangelização, que é reencarnação, questão de justiça, porque realmente ela nos proporciona o justo. Deus nos dá de forma igual o ponto de partida, as oportunidades, as ferramentas, apesar de muitas vezes não percebermos, acharmos que há uma desigualdade, uma preferência divina, uma sorte ou um azar. Mas, na verdade, sendo Deus o seu atributo, né, de bondade, perfeição, soberanamente justo e bom, é claro que esse projeto também não tem falhas, apesar da nossa percepção muitas vezes ainda ser, né, de termos injustiças. Nem sempre a nossa visão de justiça é a mesma, né, que da justiça divina. Então, trazemos aqui um conto do irmão X, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele vai compartilhar conosco no livro Contos dessa e Doutra Vida, o Verdugo e a Vítima. Então vamos resumir aqui o conto em que o irmão X relata um caso, a história de um homem, um vilarejo que estava sendo cometido ali por uma grande enchente. E as famílias correndo, né, para sobreviverem ali à enchente e salvarem lá os seus pertences e as suas vidas. E existia ali um barqueiro, um jovem de 20 e poucos anos, um barqueiro, aquele que tinha uma ferramenta maravilhosa, né? Porque no meio da enchente você ter ali um barco para poder sair daquela situação. E havia ali naquele vilarejo, era sabido, havia um homem de idade avançada, que era conhecido ali como um homem que vivia sozinho e que era dono de uma pequena fortuna. Então, naquele momento em que o caos se instalou, aquele jovem começou a imaginar que a sua vida ainda, ele estava em plena juventude, tinha muito a aproveitar, e por que não ele não poderia desfrutar, né, de uma riqueza, de uma vida confortável, quando aquele homem que estava lá sozinho, com aquela fortuna, agarrado àquela fortuna, ele provavelmente morreria na enchente ou perderia tudo, porque ele não poderia se beneficiar daquela questão. Então ele vai até aquele homem e vai oferecer ajuda inicialmente, mas com a intenção, né, de alguma forma receber algum benefício. Então ele vai lá e ele bate a porta, o homem se nega a sair. Ele fala, olha, mas está todo mundo indo embora, a sua casa vai ser inundada, o senhor precisa sair, eu estou aqui com o barco. Ele, não vou sair daqui, eu vou ficar com as minhas coisas, não saio daqui de jeito nenhum. E ele então fala, bom, vou ter que tomar uma atitude, né? E ele, determinado a construir o seu futuro dentro da sua visão, né, ali materialista, ele vai então, acaba atacando aquele homem e ceifando a sua vida e se apodera dos seus bens. E passa um tempo, ele começa a perceber a presença de uma sombra escura, de algo que estava ali o seguindo o tempo todo. E começa a despertar nele um certo remorso, né? Um certo pensamento de arrependimento, de culpa,
pelo aquilo que ele havia feito, apesar dele estar determinado a ter realmente uma vida, que ele saberia que aquele homem ia morrer de qualquer jeito, em algum momento, por que eu não posso usufruir, né, daquele, eu que tenho a vida pela frente? E ele então, atormentado por isso, ele resolve sair daquela localidade para uma localidade longe dali, reconstruir a sua vida, abre um pequeno comércio, se casa. E irmão X então relata que aquele homem, junto com a sua esposa, vão ter um filho. E este filho é a reencarnação daquele espírito que ele ceifou a vida, né? Deixando para nós uma pequena brisa, né, de olhar, assim, uma pequena história para que a gente possa assim refletir, né, como é que a justiça divina nos proporciona o aprendizado, a educação pelo amor. Porque não há um projeto de vingança, não há um projeto de continuidade da violência, é um projeto de amor, né? Celebrando dentro da família o poder de recomeço através dos laços de afeto trabalhados no amor, no perdão. Aquele homem que teve a sua vida ceifada vai ter a sua restituição material, porque ele vai herdar daquele homem os bens do seu pai, né, que foram ali roubados anteriormente, e vai ter também o homem que cometeu o crime a oportunidade de gerar uma vida, já que ele também ceifou outra. É claro que sabemos que existe ali, permaneceu ali com certeza o arrependimento, aquele homem, sabe, o Kardec vai falar no Livro dos Espíritos, né, perguntar aos espíritos sobre a questão da felicidade relativa. A consciência tranquila é um elemento fundamental, e aquele homem com certeza de consciência tranquila, ele teria muita dificuldade, né, para se sentir feliz, mas ele terá um compromisso com a lei divina de reparação. E esse é o grande objetivo divino, né? Que nós possamos ter essa oportunidade. E nós, com certeza, na nossa história, talvez a gente escrevesse com outro fim, né? Um fim de sofrimento, de vingança, que ele sofresse, que ele tivesse ali. Mas a história é uma história de amor, porque Deus nos proporciona essa história de amor. Como enxergar em tamanha dor e sofrimento uma história de amor? É observar a reencarnação como uma bênção, como um presente de Deus, para que nós possamos trabalhar em nós esse senso de liberdade, as nossas escolhas cada vez mais de forma mais pura, mais limpa, menos pesada, livre de culpas e até mesmo das fantasias de certas ideias que temos da reencarnação, como algo de castigo, algo pesado, algo que traz o que eu tenho hoje, eu estou assim porque no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo. É um convite à razão e à fé no futuro, que também é um outro elemento para a felicidade, a gente enxergar a vida como algo além, que transcende, né, a esse espaço pequeno, essa visão curta que aquele jovem teve de felicidade da sua vida, né? Temos aí um convite muito maior. Por isso, quando Kardec vai falar sobre essa justiça da reencarnação, né, essa oportunidade que Deus nos dá, ele vai trazer lá no capítulo 3 do livro Céu e Inferno, ele vai falar sobre o progresso dos espíritos, né? Olha só o nosso compromisso, olha só que bacana esse trabalho, né, que Deus faz com a gente. Ele diz assim, que o progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho. Mas como eles são livres e trabalham para o seu adiantamento, com maior ou menor atividade e negligência, segundo a sua vontade, eles apressam assim ou retardam o seu próprio progresso. O que vale dizer,
a sua felicidade. Somos co-criadores, somos responsáveis e temos capacidade já de analisar as consequências, aquilo que é reincidente na nossa vida, aquilo que precisa ser observado, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos irrita. É preciso observar os detalhes daquele olhar de Davi em busca da perfeição, para que a gente possa sair, como disse Emmanuel na nossa mensagem inicial, lida pela nossa companheira Maria Alice, para que a gente possa sair desse ciclo, né, que muitas vezes nos abate, que nos faz nos sentir desanimados, porque aquilo que adiamos, em algum momento terá que ser administrado, terá que ser enfrentado, né, terá que ser vivido por nós para que a gente se liberte, a gente se desapegue disso e siga em frente. Então é um convite, né, que a vida nos dá. E ele vai falar também da justiça de Deus, né? Que na justiça de Deus e na revelação, a justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, aí vem a bênção, né? A oportunidade do recomeço para todos, sem exceção. Todos nós, se nós compreendermos, nos permitirmos compreendermos a bênção que recai sobre nós, a oportunidade da vida, de despertarmos hoje, de começarmos um ano, 2021, fazendo planos, olhando, despertamos hoje acordado, estamos encarnados. Queremos aprender, queremos mudar, queremos fazer tantas coisas boas, né? Por que o outro também não tem esse direito? Somos todos filhos de Deus, né? Todos têm esse direito. Então ele vai dizer, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-los, de forma proporcionando-lhes aprovação na vida corporal, né? E todos nós temos a mesma oportunidade de aprendizado na vida corporal, mas vai depender de nós, né? Da nossa vontade, da nossa percepção. Sendo assim, nós trazemos aqui um conselho de Leon Denis. Leon Denis, né, ele sempre traz um conselho, um caminho de como chegar àquelas dúvidas que a gente tem, né? Como chegar a esses caminhos, da gente aprender a valorizar essa vida, a oportunidade dessa existência, né? Ele vai chamar, lá no livro Porquê da Vida, ele vai falar sobre as vidas sucessivas e ele diz algo que é muito importante para nós. Gente, vamos anotar no nosso caderninho, porque realmente é uma dica muito legal. Ele diz assim, dissemos que para esclarecer o seu futuro, o homem deveria antes de tudo aprender a conhecer-se. Para se caminhar com segurança, é necessário saber aonde se vai. Então é preciso que saibamos o caminho. Lembramos da história da Alice no País das Maravilhas, quando ela se depara com um gato e ela pergunta qual caminho eu devo seguir. E o gato responde, para onde você quer ir? Não, qualquer lugar. Então qualquer caminho serve. Então, nesse momento em que somos contemplados com o esquecimento do passado, para que possamos ter segurança na nossa existência, né? Para que possamos ser preservados de questões de infortúnios que possam vir atrapalhar a nossa jornada, é preciso que a gente tenha ao menos a consciência que existe um planejamento, que existe um projeto e que nós devemos zelar por eles. É preciso saber, é preciso se conhecer, é preciso olhar para os detalhes, aquilo que está sendo reincidente em nós, né? Aquilo que está sendo apontado pelas mensagens da vida, pelas pessoas que convivem conosco, pelos nossos adversários, por todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Então, o convite que nós recebemos é que possamos enxergar a vida como um livro. Ela conta a nossa história em sucessivas experiências. Temos uma grande história, todos nós. E Joana de Ângeles nos brinda com uma reflexão através da psicografia de Divaldo Franco, que fala justamente da bênção da reencarnação. Ela diz o seguinte, que a reencarnação é tesouro de elevado significado e grandioso valor. Abençoa
desse modo a tua atual existência, com as lições do Evangelho de Jesus, vivendo-as no dia a dia, feliz e agradecido a Deus com as tuas atitudes renovadas. Meus amigos, vamos olhar a nossa vida como algo que não se restringe simplesmente às nossas condições, ao nosso calendário humano. Estamos começando um ano, fazendo o nosso planejamento, o que vamos trabalhar, o que vamos comer, o que vamos viver nesse mundo ainda, nesse ano que ainda é um pouco incerto, né, pelo momento que estamos vivendo de crise mundial. Porém, um planejamento é certo. Olhar para o nosso planejamento como espíritos imortais. O que eu vou fazer amanhã, no domingo, o que eu vou fazer na segunda, na próxima semana, são planejamentos da nossa condição, da nossa rotina material, são diferentes do nosso planejamento, é diferente do nosso planejamento como espírito. O que eu desejo recomeçar, o que eu desejo observar, o que eu desejo escrever no meu livro da vida. O convite é para olharmos como um filme. Vamos assistir um filme. E vamos supor que a gente entrou, escolhemos lá o filme, vamos entrar no meio do filme. A gente pulou o início, às vezes a gente até adianta um pouquinho para tentar ver o final, né? Curiosos ali para a gente saber como é que vai ser o final, o desfecho desse filme. Mas a gente está no meio do filme e é possível que no meio do filme a gente não entenda muito bem o que está acontecendo, que a gente vivencie aquele momento, que a gente observe, que a gente ache algum momento injusto, por que isso está acontecendo, por que as coisas estão se desenrolando assim, mas podia ser de outra forma, porque nós não vimos a gênese, nós não vimos o início do filme, então a gente às vezes não consegue compreender muito bem, né? E se a gente avançar para o final, também a gente não vai conseguir entender muito. Então este momento, essa atual existência, é a melhor oportunidade que nós temos para poder enxergar o nosso livro, a nossa história que tem lá um início de conquistas, começamos juntos, simples e ignorantes, nessa imensidão que é a criação divina, caminhando, porque se nós conseguimos nos enxergar assim, nós também vamos enxergar o outro com as suas experiências, com as suas oportunidades, com as suas dificuldades. Então vamos abrir esse livro da vida. Olha que história bonita que a gente tem, né? Não vamos ficar parados só no meio do filme. Vamos considerar a nossa história, aquilo que já conquistamos, aquilo que estamos hoje passando por provas e até reparações, porque lá no início da história do nosso filme, né, nós deixamos passar algumas coisas desapercebidas, alguns deslizes, algumas escolhas equivocadas, e que hoje, agora, no meio do filme, a gente está podendo fazer escolhas novas, porque o final do filme, o resultado dessa história, depende desse momento. Então vamos olhar essa história bonita que chega lá no final, com a perfeição, com o exemplo maior que é Jesus, que disse para nós, né, que nós poderíamos fazer como ele muito mais, que cada um de nós devemos seguir, seremos, né, observados segundo as nossas obras. Vamos obrar, vamos aproveitar cada minuto da nossa existência. É orando, é vigiando, é usando os recursos do estudo, das observâncias, de tudo aquilo que está ao nosso redor. Vamos ser vigilantes, vamos valorizar essa bênção, esse projeto, esse presente que é a reencarnação. E vamos permitir aos outros que eles também possam desfrutar disso, concedendo a eles a oportunidade da compreensão e da tolerância. Meus irmãos, agradecemos mais um dia. Muito obrigada pela presença de todos, pela companhia. Vamos ao encerramento agora com a nossa prece final, feita pela nossa companheira Graça. Muita paz a todos. Amado Mestre Jesus, estamos encerrando mais um encontro de estudo do Teu Evangelho, com os nossos corações repletos de luz e gratidão, recolhidos em vibrações de paz e júbilo. Agradecemos, Divino Mestre,
a oportunidade de vivenciar um novo ano que com certeza vai nos preparar para contemplar o sol da nova era. Agradecemos aos Espíritos bondosos por nos manter unidos fraternalmente no esforço da prática dos teus ensinamentos, que como cânticos da fé viva e sincera possibilitam a união dos nossos corações aflitos e carentes com o conforto da tua lembrança. Agradecemos as oportunidades benditas do exercício do recolhimento, da convivência em família, da dor da saudade e principalmente do trabalho bendito. Mestre querido, permite que, com a ajuda dos teus mensageiros, possamos neste momento direcionar os nossos pensamentos, aquecidos pelo amor que experimentamos a todo o nosso planeta. Jesus, permita-nos suplicar que a tua luz sublime envolva a nossa casa terra como um sopro de esperança, de equilíbrio, prudência, perseverança e coragem. Que os teus emissários possam visitar os hospitais, os presídios, os abrigos de idosos, os lares carentes e todos aqueles que nos pedem prece. Querido amigo, apresentamos as águas para serem fluidificadas, nos proporcionando mais uma oportunidade de receber o pão espiritual. Encerramos esta humilde rogativa, agradecendo o teu devotamento no trabalho de edificação da nova humanidade. Sê conosco, hoje e sempre.